Fala galera, tudo bem? Gosto de novo aqui com você. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o último tema que a gente viu, radioatividade. É um tema que ele é bem extenso, não é muito difícil, mas é importante você saber alguns pontos importantes dele, tá? Para você saber desenvolver legal as questões. Então vamos lá, a primeira questão que eu peguei para vocês é uma questão do Enem. Vamos ler ela. Um problema ainda não resolvido de geração nuclear de eletricidade é a destinação dos rejeitos radioativos, o chamado lixo atômico. Os rejeitos mais ativos ficam por um período em piscinas de aço inoxidável nas próprias usinas, e antes de ser, como os demais rejeitos, acondicionados em tambores que são dispostos em áreas cercadas ou encerrados, aqui seria ser enterrados, em depósitos subterrâneos secos, como antigas minas de sal. A complexidade do problema do lixo atômico, comparativamente a outros lixos como substâncias tóxicas, se deve ao fato de... Ele quer aqui que você diga qual é o principal fator que condiciona a questão do lixo atômico, O lixo atômico tem um problema muito grande porque ele não deixa de ser um produto atômico. Ele continua emitindo partículas, ele continua emitindo radiação, só que essa radiação não tem mais interesse econômico. Ou seja, é uma radiação que não pode produzir mais energia, não pode produzir mais todos os interesses econômicos desenvolvidos à radiação nuclear. Ok? Mas ele continua sendo um lixo nuclear, continua emitindo partículas, e você não pode jogar ele em qualquer lugar, porque senão ele vai causar uma poluição nuclear nos lugares, emitindo partículas radioativas, emitindo radiação e tudo mais. E aí vamos ver as opções. Emitir radiação nociva por milhares de anos em um processo que não tem como ser interrompido artificialmente. Cara, a resposta é exatamente essa aqui que está na A, tá bom? Ela é a resposta certa, mas vamos ver as outras e por que elas estão erradas. Acumular-se em quantidades bem maiores que o lixo industrial, convencional, faltando assim locais para reunir tanto material. Muito pelo contrário, A quantidade de material radioativo que é usado para a produção de energia, comparado, a combustíveis fósseis, a carvão, a quantidade muito menor, muito ínfima. Então, não é uma quantidade muito grande de material radioativo. Ser constituído por materiais orgânicos, que podem contaminar muitas espécies vivas, incluindo os próprios seres humanos. Não são espécies orgânicas, são geralmente compostos inorgânicos, tá bom? D. Exalar continuamente gases venenosos, que tornariam o ar irrespirável por milhares de anos. Não, eles não emitem gases venenosos, tá? O que ocorre ali não é uma reação química, é uma transmutação nuclear, tá? Não estou tendo reações, estou tendo átomos, núcleos radioativos emitindo partículas. Emissão de radiações e gases que podem destruir a camada de ozônio e agravar o efeito estufa. Até a radiação estava bom, a emissão de gás de efeito estufa não tem nada a ver, nem camada de ozônio, tá? Então, um gabarito aqui, letra A. Vamos seguir. 2. O urânio-235 é o responsável pela energia produzida por reatores comerciais, através do processo de fissão nuclear. O urânio-238, que constitui a maior parte do combustível nuclear, não sofre processo de fissão nessas condições. No entanto, ao ser atingido por nêutrons produzidos no funcionamento normal do reator, dá origem ao isótopo 239, que emite sucessivamente duas partículas beta, gerando um produto radioativo com meia-vida extremamente longa e pode ser utilizado para fins militares. Sobre o produto gerado pelo decaimento radioativo, o urânio-239, pela emissão sucessiva de duas partículas beta, é correto afirmar que se trata de... Bom, vamos ver aqui como que funciona essa reação, Eu tenho o urânio-239, vou botar de vermelho aqui para a gente ter algo bem bonitinho, bem didático. Ele tem a massa 239 e o número atômico 92. Gotti, não tem o número atômico aqui. Cara, na sua prova vai ter ou na tabela periódica ou no enunciado da questão, ok? Esse urânio-239, ele emite partículas beta, ou seja, as partículas beta estão nos produtos, a emissão é sempre no produto. Se transforma num elemento X mais duas partículas beta. A partícula beta tem número atômico 0, massa 0 e número atômico -1. Assim que lembrar lá da segunda lei de Soddy, Bom, a segunda lei de Soddy, ela diz sobre emissões beta, mas a gente pode generalizar ela, pensar o seguinte: a nossa massa tem que ser conservada. Se a nossa massa tem que ser conservada, tinha 239 antes, tem que ter a soma no final 239. Então eu tenho 239 é igual a massa de X mais
2 vezes 0, ok? Então, a massa de X é igual a 239. Então, aqui não tem grande segredo não, né? 239. Bom, a mesma coisa vai acontecer para o número atômico, né? O número atômico 92 tem que ser igual ao número atômico de X mais 2 vezes menos 1, ok? Então, você vai ter que o número atômico de X é igual a 92 menos, ou melhor, mais, porque aqui vai dar menos 2, vai para o outro lado com o sinal positivo, 2. O número atômico de X é igual a 94. Então, aqui você vai botar 94. Bom, agora você vai ver lá nas opções. Quem é o elemento de massa 239, número atômico 94? É o plutônio. Letra B, é o gabarito da nossa questão. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima. Os radioisótopos actínio 225 e bismuto 210 apresentam as seguintes curvas de decaimento radioativo. Tá aí o gráfico pra gente. A. O bismuto 210 tem a metade da meia-vida do actínio 225. Determine a massa inicial do bismuto 210. Cara, você pode perceber aqui o seguinte, olha. Na curva do actínio, você tem a massa inicial igual a 200, ok? 200 gramas. Ele vai passar pelo tempo de meia-vida, o primeiro tempo de meia-vida, e vai ficar com metade dessa massa, 100 gramas. Ele vai passar para o segundo tempo de meia-vida e vai ficar com a massa 50 gramas. Tranquilo? Então, o que acontece é que, nesse período de tempo, o actínio teve 2 tempos de meia-vida. O tempo de meia-vida do bismuto é metade do tempo de meia-vida do actínio. Isso significa que nesse mesmo período de tempo ele vai passar por 4 tempos de meia-vida. Tranquilo? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se o tempo de meia-vida aqui fosse 10, né? Vamos fazer 10 para ficar um número redondo. Se o tempo de meia-vida aqui fosse 10, aqui teria um total 20 anos se passaram, né? Um exemplo. Então, o bismuto teria que ter metade, 5, para se passar 20 anos, seriam 4 tempos de meia-vida. Então, o que você vai fazer é o seguinte. Eu tenho aqui a massa inicial. Eu vou passar o primeiro tempo de meia-vida, vou ter a massa inicial sobre 2. Vou passar o segundo tempo de meia-vida, vou ter a massa inicial sobre 4. Vou passar o terceiro tempo de meia-vida, massa inicial sobre 8. Por fim, o quarto tempo de meia-vida, a massa inicial sobre 16. Tranquilo? Então, você pode fazer o seguinte para calcular essa massa inicial. Você sabe que a massa final é 50, então a massa final é igual à massa inicial sobre 16, né? E a gente sabe que a massa final é 50. Então, você vai ter 50 é igual à massa inicial sobre 16. A massa inicial é igual a 800 gramas de bismuto 210. Tranquilo? Essa é a resposta da minha letra A. Vamos para B. Isso aqui é a A. Vamos para B. O actínio 225 chega por emissões sucessivas de uma mesma partícula a um outro isótopo de bismuto, o bismuto 213. Identifique essa partícula e determine o número de vezes que ela é emitida durante esse decaimento. Bom, então aqui eu tenho o actínio, né, virando bismuto. Deixa eu corrigir aqui porque ficou parecido uma partícula beta, né? Virando bismuto mais uma partícula que eu não sei, que eu vou botar aqui, X. O actínio tem massa 225 e o número atômico dele é 89. 89. O bismuto tem massa 213 e número atômico 83. Cara, você pode fazer isso tanto pela massa quanto pelo número atômico. Vou fazer pelo número atômico, tá? Seguindo lá a primeira lei da radioatividade, a primeira lei de Soddy. Bom, 89 tem que ser igual a 83 mais X. X é igual a 6, tá bom? Então, eu sei que eu tenho aqui, ao total, uma soma de número atômico 6. Só que eu não sei
que partícula é essa, porque não existe nenhuma partícula no número atômico 6, e ele fala que emite várias vezes essa partícula. Vou fazer agora para a massa. 225 tem que ser igual a 213 mais x. Então, x tem que ser igual a 12. Tranquilo? Então, olha só, eu tenho 6 em cima, 12 embaixo. Que tipo de partícula modifica tanto a massa quanto o número atômico nessa proporção aqui, né? Se você dividir por um número comum para tornar isso aqui os menores números possíveis, você vai ter que o número atômico é 2 e a massa é 4. Então aqui você tem a partícula alfa, ok? 4 e 2. Quanto de partícula alfa? 3. 3 vezes 4 dá 12, que é a massa, né? Que é a massa de x. E aqui eu tenho um número atômico de x. 3 vezes 2, 6. Então, x é a partícula alfa. Tranquilo? E o número de vezes que ela decai são 3 vezes. Show de bola? Vamos para a próxima. A cintilografia é um procedimento clínico que permite assinalar a presença de um radiofármaco no tecido ou órgão, graças à emissão de radiações que podem ser observadas numa tela na forma de pontos brilhantes, cintilação. Os principais agentes usados nas clínicas de medicina nuclear para a cintilografia são os radiofármacos marcados por tecnécio 99M, o qual é obtido através do decaimento de elemento X, conforme o esquema a seguir. Aí está mostrando o esquema para vocês. Na letra A, ele pergunta, indica o elemento X e a radiação A. Letra A, ele quer que eu identifique o elemento X. Bom, se você reparar aqui, o elemento X ele vira o tecnécio 99 pela emissão de uma partícula beta. Então eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz anteriormente, né? Eu tenho o elemento X, ele se transforma no tecnécio mais uma partícula beta. Você sabe que o tecnécio tem massa 99 e tem número atômico 43, ok? E a partícula beta tem número atômico -1 e massa 0. Bom, com isso você consegue observar que o elemento X tem que ter massa 99 e número atômico 44, ok? Bom, você pode olhar na tabela periódica, você vai ver que o elemento de massa 99 e número atômico 44, especificamente o número atômico, porque é ele que define o elemento, é o molibdênio. O molibdênio é o elemento que possui número atômico 44, e nesse caso aqui a gente está usando o isótopo dele de massa 99. Ele pede para você identificar também a radiação A, ok? Bom, você pode perceber aqui que a gente tem uma representação aqui, né? A gente tem um tecnécio, ele está com a massa 99 e um Mzinho do lado. Isso significa que esse cara aqui está excitado. Quando ele está excitado, ele libera radiações, algo muito parecido com o que acontece lá na transição eletrônica. Então, o que eu estou falando aqui é que o tecnécio, nesse estado excitado, ele vai se transformar num tecnécio normal, sem excitação. Essa excitação que ele deixou de ter, não é mais nada menos do que radiação gama, tranquilo? Então, A é radiação gama. Então, X é igual a molibdênio e A é igual a radiação gama, ok? Por fim, a gente vai fazer essa B. A B fala o seguinte, calcule a concentração molar de tecnécio, aqui ele está falando dessa molécula de tecnécio, né? Em 100 ml de uma solução contendo 16,2 gramas desse cara após um período de 12 horas, ok? Bom, ele diz pra gente que o tecnécio 99M tem um período de meia-vida de 6 horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que após um primeiro tempo de meia-vida, ou seja, 6 horas, a gente vai ter metade da massa inicial. Ó. Então a gente tem aqui a massa inicial. Aqui, depois do tempo de meia-vida, a gente vai ter essa massa inicial sobre 2. E após o segundo tempo de meia-vida, a gente vai ter essa massa inicial. Deixa eu botar aqui melhor. A gente vai ter essa massa inicial sobre 4. Tranquilo? Então vamos fazer aqui, ó. A gente vai ter o
tecnésio aqui a gente vai ter o tecnésio ainda. 99M. 99M. Tranquilo? Ele quer que você calcule a concentração desse cara depois de 12 horas. Depois de 12 horas, a massa inicial vai ser dividida por 4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a concentração e depois vou ver quanto que ela é no final. Bom, a concentração inicial é a massa sobre a massa molar vezes o volume. A molaridade vai ser igual. A massa que ele dá aqui, 16,2. A massa molar dessa substância de tecnésio, TCO3 menos, é igual. O tecnésio tem massa 99. Mais 3 vezes, 3 não, é 4 aqui, né? É 4. Deixa eu corrigir aqui para não gerar confusão. Aqui é 4. Mais 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. 64 mais 99 dá 163 gramas por mol. Bom, se você perceber, 163 é quase 162, né? E o volume 0,1. Isso aqui vai dar quanto? Bom, você vai fazer essa conta aqui. Você vai ver que aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 1. Então a molaridade é 1 mol por litro. Só que essa minha vida, ela serve para massa, serve para atividade, serve para concentração também. Então, no final desse processo radioativo, eu vou ter a minha concentração dividido por 4. Então, minha concentração após as 12 horas é igual a 1 dividido por 4. Então, minha concentração de tecnésio, O4 menos, deixa eu melhorar isso aqui, a concentração dessa molécula após as 4 horas, ou melhor, as 12 horas, vai ser de 0,25 mol por litro. Tranquilo, galera? Bom, é um tipo de matéria que não é simples, mas eu espero que não seja um bicho de 7 cabeças. Para isso, como sempre, volto a repetir, só tem um caminho. Faça exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, mais vai ficar claro na sua mente os conceitos. Tranquilo, galera? Um beijo pra vocês, qualquer coisa me procura. Tchau, tchau.